Tendo sido constatada a falta de quórum, para dar início aos trabalhos, a presidenta declara que não haverá sessão ordinária e, de acordo com o artigo 140 do Regimento Interno, convoca para as 14h30 sessão extraordinária, com a seguinte ordem do dia. PL 510/2013, PL 488/2013, PLC 43/2013, PDL 40/2013 e mais os que os vereadores estarão indicando. Havendo o número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o novo vereador Eduardo Moura para proceder à leitura da ata da sessão anterior. Ata da 10ª sessão extraordinária, em 7 de novembro de 2013. Presidência do senhor vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro vice-presidente. Às 18h22, com a presença dos senhores vereadores Luiz Carlos Ramos, Renato Moura, Edson Zanata, doutor Eduardo Moura, Jorginho da SOS, Marcelo Queiroz, Carlo Caiado, S. Ferraz, Tiago K. Ribeiro, doutor Jorge Manaia, Jefferson Moura, Eliseu Kessler, Tio Carlos, Átila Nunes, Rosa Fernandes, Paulo Messina, Rafael Aloísio Freitas, Zico, Marcelino da Almeida, Leonel Brizola Neto, Eduardão, Jorge Braz, Verônica Costa, Vera Lins, Carlos Bolsonaro, Dr. João Ricardo, João Mendes de Jesus, Guaraná, Leila do Flamengo, Raimon, César Maia, Dr. Carlos Eduardo, Márcio Garcia e Marcelo Piuí, 34, assume a presidência o senhor vereador Luiz Carlos Ramos, primeiro vice-presidente. Encerra-se a sessão às 18h37. Aprovada a ata, passa-se a ordem do dia. A presidência suspende o trabalho para a confecção dos avulsos. Está reaberta a sessão. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de lei 510/2013, de autoria do Poder Executivo, mensagem número 44/2013, que institui gratificação de desempenho de fiscalização de transporte urbano e dá outras providências. Em discussão a matéria, não havendo ninguém para discutir a matéria, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão. Em tramitação especial. Em tramitação especial em regime de prioridade, em primeira discussão, em segunda sessão, em votação. Projeto de lei 488/2013, mensagem 38/2013, de autoria do Poder Executivo, que estima a receita fixa e a despesa do município do Rio de Janeiro para exercício financeiro 2014. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto voltará em segunda discussão, em primeira sessão. Você pediu o nominal? Respondendo a fala, o vereador solicitando nominal, Jefferson Moura. Está em votação, vereadora, só depois. Tá? Os potes já estão à disposição dos senhores vereadores.
Tem uma... Depois, tem uma completa... Eu não estou podendo falar agora que eu estou na sessão presidindo. Tem que ter 26. E a Laura Caneira tem uma pela hora. A presidência vai encerrar a votação. Aqui, ó. Vou encerrar a votação, hein? Votação encerrada. Quem está, Leomar? Aguardando aí o Leomar votar. Votaram sim, 32. Não, o Leomar quer votar. Eu sei, já encerrou. Vamos consignar o seu voto? Hein, já votou? Agora, já encerrei a votação. Mas não tem problema, tem 32. Consignando o voto do vereador Esquerdo, Alexandre Esquerdo, do Carlos Caiado, sim. Sim. Declaração de voto. E do Marcos Garcia, não. Então tem. Mais alguém aí quer consignar o voto? Então, encerrada a votação. 34, sim. Declaração de voto. Acabou já. Marquinhos, a folha, porque já saiu o painel, não consigo. Agora já encerrou. Pela ordem, senhor presidente, um segundo. É realmente uma questão Declaração de de ordem. voto. Espera, ainda Desculpa. não anunciei o resultado. Sim, 34, não, 5, 1 impedido de votar, total 40 votantes. O projeto foi aprovado. Voltará em segunda discussão. Em primeira sessão. Para a declaração de voto, vereador Renato 5. Era da outra matéria a declaração de voto, mas como não tinha som... A senhora quer declarar voto ou pela ordem? A declaração de voto é sobre o projeto anterior. Tendo em vista a impossibilidade, o vereador Renato 5 vai tratar dessa matéria, depois Vossa Excelência me dá uma questão de ordem e eu faço em questão de ordem. A declaração de voto, Renato. Declaração de voto, Renato 5. Obrigado, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, senhores e senhoras que estão assistindo essa sessão. Eu vim justificar o meu voto contrário ao projeto de lei orçamentária anual para o ano de 2014. E eu quero declarar que eu votei contra, porque o projeto, tanto o projeto da LOA, como o PPA, que o Poder Executivo enviou para a Câmara Municipal, reproduzem dois aspectos da política desse município, pelos quais eu fui eleito para combater. O primeiro deles é uma tradição do poder público nessa cidade produzir uma cidade partida. É um tratamento para a Zona Sul, outro tratamento para a Zona Norte e para a Zona Oeste. É um tratamento para o morro, outro tratamento para o asfalto. E também, esses dois projetos reproduzem a lógica de transformar o Rio de Janeiro numa cidade mercadoria, onde o poder público não atua no sentido de garantir os direitos da nossa população, mas onde o poder público atua no sentido de garantir os lucros bilionários de um pequeno grupo de empresários que explora a nossa cidade. Tanto o PPA como a LOA, enviados pelo Poder Executivo para essa casa, mantêm essas duas políticas. Um exemplo, a política de iluminação pública, ao invés do projeto que foi apresentado no PPA e na LOA, procurar sanar
os problemas de vários bairros, de vários logradores dessa cidade, que até hoje tem iluminação pública precária, que até hoje sofrem com violência provocada por essa iluminação pública precária. O que pretende a Prefeitura e que essa Câmara Municipal acabou de aprovar é que a iluminação pública seja fortalecida na orla da cidade, na zona turística e na região dos mega-eventos. Ou seja, mais uma vez, é a lógica de uma cidade partida, é a lógica de uma cidade mercadoria. Por isso, hoje eu votei contra a LOA, votarei contra o PPA e continuarei lutando para que a principal ação da Prefeitura desse município seja garantir os direitos da nossa população e não o lucro de meia dúzia de empresários que financiam as campanhas eleitorais. Para a declaração de voto, o vereador Paulo Pinheiro. Eu também, da mesma maneira que o vereador Renato Cinco, venho aqui para justificar o meu voto contrário à primeira discussão do orçamento. E lembrar um fato que é estranho nessa casa. Até o ano passado, muitos dos vereadores da oposição ainda acreditavam em Papai Noel. E aí diz o seguinte: como é que você vai votar antes das suas emendas serem discutidas? A experiência é a pior possível. E lamento profundamente que nós não estejamos discutindo com profundidade o orçamento. As audiências públicas feitas pela Comissão de Finanças, tivemos fatos lamentáveis. Órgãos de governo que não vieram aqui discutir o assunto, resolveram admitir que o prefeito aprova o que quiser aqui dentro. Não precisa nem vir discutir o orçamento que você está pedindo para a sua secretaria. No caso da educação, a secretária faltou, o subsecretário faltou e veio mais alguém responder por ela. E várias perguntas querem ser respostas. Na questão da saúde, que eu vou colocar aqui como ponto principal do meu voto contrário, pior ainda, nós estamos caindo, e eu já fiz esse pedido anteriormente, quero voltar a fazer esse pedido à Comissão de Finanças da Casa. Nós precisamos que os secretários tenham um mínimo de respeito por aqueles que querem fiscalizar a discussão do orçamento. Os que não querem, tudo bem, não vem aqui. Mas eu já falei isso, volto a dizer, conversar isso com o professor Washington, que preside a Comissão de Finanças. Eu tenho sido sempre, neste ano eu estava fora do país no momento da votação, mas peguei toda a documentação que foi aqui colocada, assisti ao que os colegas que aqui estiveram fizeram de perguntas, e fica claro que a discussão da saúde aqui no município não há mais condições de se ouvir aquilo que a Secretaria tem dito aqui. Só para que os senhores tenham uma noção, eu hoje ia apresentar no meu pronunciamento, mas a sessão caiu, amanhã no horário das 4 horas eu vou apresentar isso com detalhes. Por que nós somos contra? Porque o orçamento apresentado na saúde, ele tenta mostrar algo que não é verdadeiro. Só esse ano, até novembro de 2013, a saúde, a prefeitura já retirou do orçamento da saúde 300 milhões de reais. Então, o orçamento que nós votamos, que nós acreditamos que seria feito, de 4 bilhões e 600 milhões de reais, até agora já tiraram 300 milhões desse orçamento. E para o ano que vem, o pedido de orçamento é menor do que o pedido do ano passado. No pedido do ano passado, a documentação aqui apresentada era 4 bilhões e 600, e para esse ano, o orçamento da saúde é 4 bilhões e 346. Saibam os senhores que recebem todo dia reclamação nos seus gabinetes, que não conseguem internar o paciente, que o paciente não consegue internar na rede de saúde do município. Pois bem, há uma redução das 45 unidades orçamentárias da saúde, 33 terão orçamento reduzido.
O Hospital Souza Aguiar, Salgado Filho, Miguel Couto, Lourenço Jorge, todos esses que os senhores todos os dias têm reclamações. O hospital, por exemplo, da Ilha do Governador, vereadora Tânia Baixo, que é um hospital terceirizado, todos com redução no orçamento, comparados o orçamento aqui apresentado em 2013 para 2014. Há uma redução geral, só se aumenta dinheiro para clínicas da família. Eu entendo, acho importantíssima a atenção básica, acho importantíssimo, mas a cidade continua tendo gente idosa, gente com problema cardiológico, problema de cirurgia vascular, cirurgia geral, problemas que é só visitar os hospitais para ver. E qual é a mágica que a Secretaria quer que a gente aprove o orçamento, reduzindo dinheiro para a saúde? E, lamentavelmente, não é o retrato da Prefeitura toda, porque a Prefeitura vai ter um incremento. Para encerrar, senhor presidente, a Prefeitura tem um orçamento maior, passa a ter de 23 bilhões, que foi o orçamento previsto para esse ano, passa a ter um orçamento de 27 bilhões, uma receita de 27 bilhões. Ou seja, ela aumenta o seu orçamento em 16%. A mesma Prefeitura aumenta o orçamento da ordem pública, que parece ser uma prioridade. O orçamento da ordem pública passa de 400 milhões para 1 bilhão e 100. Aumenta o da educação, aumenta o orçamento da educação pela pressão popular que nós tivemos aqui. E na saúde, há um mistério que as pessoas que vêm aqui responsáveis não conseguem explicar. Como nós teremos a rede pública de saúde do nosso município com orçamento menor, cada um desses hospitais 10% menor, orçamento menor para as UPAs? Ou então é mentira o orçamento que colocaram aqui. Ou é verdade que o orçamento é menor, porque está cotejado ano passado com esse, ou é mentira que o orçamento que foi feito aqui está sendo utilizado. Então, por isso, eu peço mais uma vez que nós possamos rediscutir essa questão e não acredito que nenhuma emenda nossa em relação a isso possa ser aprovada, porque o prefeito resolveu e o governo resolveu que vai aprovar esse orçamento, que ninguém vai discutir ele, vai passar a goela abaixo. Mas é preciso que os secretários venham explicar por que isso está acontecendo. Qual é a mágica? É a mesma mágica de treinador de futebol? Muda o técnico para tirar o time da segunda divisão? Ou seja, nós vamos fazer ano que vem o atendimento da saúde do Rio de Janeiro com menos dinheiro que fizemos esse ano. E de mágica eu estou com o saco cheio. Muito obrigado. Para a declaração de voto, o novo vereador Carlos Caiado. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, declaração de voto é para falar da coerência do Democratas, votando a favorável em primeira discussão do orçamento. Na outra, no segundo mandato, no primeiro mandato, a gente era governo, a gente mantinha a nossa linha e estamos mantendo a nossa linha no segundo e no terceiro mandato de votar a favor do orçamento, inclusive buscando a governabilidade do prefeito, aprovando até o remanejamento, que não é pequeno, é grande. Mas eu quero fazer aqui um apelo e uma explicação que possa ser dada pela Comissão de Orçamento dessa Casa, que é a emenda indicativa, que o vereador sempre teve o direito de apresentar ao orçamento, que desde o primeiro ano que eu estou como vereador, é a primeira vez que fica ausente para esse poder de todos nós. Então, eu quero fazer esse apelo ao presidente da comissão e aos outros membros que mantenha, porque eu fui informado ontem, na reunião que teve, que seria suspenso. E uma das prerrogativas do vereador é esse papel de aprovar o orçamento e sinalizar ao governo municipal as necessidades e os anseios da população. E dessa forma a gente precisa que a Comissão de Orçamento possa rever isso. Então, há tempo hábil para isso. Então, a gente queria sinalizar quanto a isso, senhor presidente. E a outra, apelar também ao líder do governo, que eram as emendas, que o valor é muito pequeno, mas é o que é combinado, R$800 mil, que o prefeito possa realmente cumpri-las. Que todos os anos temos dificuldades dessas emendas ser cumpridas. Mas o apelo principal nosso aqui, da declaração de voto, não só falar da posição do Democratas, dando a governabilidade ao governo, mas pedir à Comissão de Orçamento que possa rever essa decisão e dar a nossa prerrogativa de fazer as emendas indicativas. Muito obrigado, senhor presidente. Para a declaração de voto, novo vereador, professor Washington. Senhor presidente, senhores vereadores, primeiro respondendo ao nobre vereador Carlos Caiado, que já havia feito essa ponderação
fora do plenário, tinha me procurado para fazer a ponderação, a vereadora Rosa Fernandes também o tinha feito, e já decidimos retornar, até seria uma questão de ordem minha, vereador, o retorno das emendas indicativas para que os vereadores possam fazer e, dessa forma, o sistema será organizado para aceitar as emendas indicativas. Em segundo, na minha declaração de voto, comentar sobre as palavras do nobre vereador Paulo Pinheiro, que, na verdade, faz as suas colocações, mas nós devemos começar a medir, a pesarmos aquilo que falamos. Porque senão o negócio fica um negócio assim, muito subjetivo. O vereador Paulo Pinheiro dizer o seguinte, que aumentou o orçamento da ordem pública, como se fosse assim, uma coisa extremamente absurda, aumentar o orçamento de um determinado órgão. Aumentou o orçamento porque se faz necessário. Mas, da mesma forma, o vereador se posiciona com relação ao orçamento da educação, se referindo que aumentou o orçamento da educação por pressão popular. Quer dizer que esse prefeito não faz nada de certo. Quando ele aumenta o orçamento da educação, o fez por pressão popular. Não, não é por pressão popular não, vereador. Vamos olhar o orçamento da cidade do Rio de Janeiro ao longo dos anos e vamos observar que o orçamento da educação sistematicamente tem sido aumentado e o orçamento da saúde também. Vamos olhar que faz bastante tempo que a Prefeitura do Rio de Janeiro não segue o artigo 212, se eu não me engano, da Constituição e dá os 15% de orçamento da receita corrente líquida para a saúde. Há muito tempo que essa receita está acima do estimado pela Constituição Federal. Agora, é muito bonito ficarmos aqui. Primeiro, já acabou o discurso do Fundeb. Todo ano nós tínhamos o discurso do Fundeb, que a Prefeitura não passava recursos, que vinha desde 2005 a Prefeitura do Rio de Janeiro fazendo o papel de inadimplência, que o Fundeb não era aplicado corretamente. Está aí comprovado, o Ministério Público Federal, Ministério da Educação, deram parecer favorável à Prefeitura do Rio de Janeiro, acabou esse discurso. Agora é o discurso de que aumentou a educação por causa da pressão popular. É por causa da pressão popular, sim. É por causa da pressão popular que o governo Eduardo Paes está fazendo Transolímpica, Transoeste, Transcarioca, Transbrasil. É por causa da pressão popular, sim. O povo precisa de melhorias na cidade do Rio de Janeiro, não é de hoje, não. E vai precisar de muito mais. Agora, não dá para vir com esse discurso de que o que é feito de bom, eles dão um dono, o que é feito de ruim fica para o prefeito Eduardo Paes. Acabou o Fundeb e vai acabar também o discurso da mobilidade urbana, porque a tendência natural da cidade do Rio de Janeiro é melhorar a mobilidade urbana, a tendência natural é melhorar a educação e a tendência natural é melhorar a saúde. É exatamente por isso, pelo orçamento sistematicamente aumentado com bastante grandiosidade, que nós temos o número de clínicas da família na cidade do Rio de Janeiro, nós temos deficiências na saúde, claro que temos deficiência na educação, claro que temos, mas estamos trabalhando, a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro, junto com a Prefeitura do Rio de Janeiro, para que isso melhore. Muito obrigado, senhor presidente. Para a declaração de voto, vereador Raimon. Senhor presidente, senhores vereadores e vereadoras, vejam bem, nós temos algumas questões que são verdadeiramente muito sérias em relação ao orçamento. O meu voto nessa discussão foi um voto favorável ao orçamento. E há um calendário para a gente apresentar as emendas. E vou apresentar as emendas. Eu, assim, me senti motivado a falar, ouvindo a declaração de voto do vereador Austin, que dizia a respeito do Fundeb, que parou de se falar do Fundeb. Não parou de se falar do Fundeb não, vereador Austin. Vossa Excelência estava na mesa, quando a discussão do Fundeb se deu, proposta por mim e por outras pessoas, em que nós continuamos a destarte a Procuradoria do Município, a destarte do Tribunal de Contas dizer
que a Prefeitura aplica os 25% na educação, nós e muita gente tem discutido, debatido, que essa Prefeitura não aplica os 25% na educação. Não aplicou no tempo do atual vereador César Maia, que era quando era prefeito, e não aplica na gestão do prefeito Eduardo Paes. O que há, na verdade, é uma mistura entre aquilo que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, e os recursos próprios do município, com as transferências constitucionais, que estão lá no artigo 212 da Constituição. Então, vamos parar de botar uma pá de cal, já que o defunto ainda não existe. Nós ainda continuamos insistindo em dizer que a Prefeitura não aplica devidamente na educação. E é por isso, professor Washington, é por isso que hoje e ontem, com 40 graus na cidade do Rio de Janeiro, ainda existem escolas em que os alunos estão estudando sem ter um ventilador sequer na sala de aula. É por isso, vereador Washington, que nós temos ainda que entender que algumas escolas estão hospedando outras, e as crianças, quando é alardeado por aí, que tem um turno de 7 horas ou de 9 horas, tem crianças nesse município que vão para a escola às 7 da manhã e saem às 10 da manhã, apenas com um turno de 3 horas. É por conta desse descalabro com os recursos que deveriam ser investidos na educação, que a gente ainda convive com esse estado de coisas na capital mais importante do país. Então nós temos que abaixar nossa bola e dizer o seguinte: eu votei favorável à LOA, votei favorável, mas tenho emendas a serem colocadas exatamente para que isso seja contemplado. Os 25% da educação, só não botam uma pá de cal não, porque não existe defunto ainda. Foi discutido aqui, a audiência pública que a secretária Cláudia Costin não veio, foi discutido aqui que o recurso do Fundeb não é aplicado integralmente onde deveria, e portanto ele é usado para justificar os 25% da educação. Então a gente tem que colocar isso. Por outro lado, senhor presidente, tem uma questão muito séria, muito séria. Os vereadores que me conhecem, os da legislatura passada, sabem muito bem que eu e outros tantos, talvez a maioria deles, as emendas que nós fazemos, aqueles 800 mil reais que é concedido a cada vereador, aquilo não é cumprido pelo Executivo. E eu quero dizer que as minhas emendas não são emendas de subvenção, não são. São emendas para a construção da política que às vezes a Prefeitura tem a obrigação de fazer e não faz. Tem uma tentativa de certa forma, fortalecer o pleito, já que não existe na cidade orçamento participativo. A gente tem 800 mil para discutir com a nossa base, não para discutir com a nossa base enquanto projeto de emenda de subvenção social, que o dinheiro sai do caixa do Executivo e vai para uma ONG, ou vai para uma associação, ou vai para uma instituição. Não, senhor. No meu entendimento, tem que ir para aquilo que nós discutimos com a sociedade, não como subvenção social. E aí, o prefeito Eduardo Paes não cumpre. Eu não era vereador quando o atual vereador César Maia era prefeito, mas dizem também as línguas dos vereadores anteriores a mim, que também naquela época não eram cumpridas as emendas. Isso eu não sei. Mas hoje, eu sei, não são cumpridas. Não são cumpridas. O Senado Federal aprovou uma emenda, aprovou uma PEC agora, dizendo que as emendas dos parlamentares têm obrigatoriamente que ser cumpridas pelo Executivo. Eu tenho, em 2009, estou colocando na pauta de votação uma emenda parecidíssima com essa emenda do Senado Federal. É uma emenda que eu propus em 2009 ou 2010, que eu propus para quê? Para que a gente pudesse também ter um orçamento impositivo e não autorizativo, e para que as emendas dos parlamentares também sejam cumpridas pelo Executivo. Então eu acho que a gente precisa, nesse orçamento, discutir muita coisa. Os profissionais de educação estão propondo à categoria uma paralisação na educação no dia da votação do orçamento. Sabe por quê? Porque eles acham um absurdo
que os 25% não venham para a educação. A secretaria diz que aplica 4 bilhões de reais, enche a boca para dizer, mas desses 4 bilhões, 2 bilhões são do Fundeb, não são dos recursos próprios, conforme diz o artigo 212 da Constituição. Então, senhor presidente, muito obrigado pelo tempo aí excedido da minha parte, mas as emendas estão por vir, eu espero, né, que os vereadores apoiem as nossas emendas para a gente melhorar o orçamento, porque o desejo é de votar o orçamento. Eu tenho o desejo sincero de votar e aprovar o orçamento, mas para isso ele precisa ser emendado, corrigido e melhorado. Enquanto nós ainda sonhamos com a possibilidade de um dia termos aqui na cidade um orçamento participativo, onde o povo irá dizer, nós queremos que o recurso seja aqui e não ali, que a escola seja reformada aqui e não ali, que os profissionais sejam melhores pagos aqui e não ali. Então nós queremos um orçamento participativo. Enquanto sonhamos com isso, nós fazemos emendas a esse orçamento que vem para casa. Para fazer uso pela palavra, pela ordem, vereadora Laura Carneiro. Senhor presidente, apenas para pedir a Vossa Excelência, acho que os fiscais e auxiliares da fiscalização do transporte do município não mal perceberam, porque foi muito rápida a votação. Primeiro, que foi aprovado o projeto deles unanimemente por todos os vereadores dessa casa. Segundo, pedir a Vossa Excelência, e é um trabalho do vereador Renato Moura, e eu costumo ser justa nas minhas colocações, que era muito importante que essa matéria volte hoje ainda na nossa sessão extraordinária em segunda discussão, para que eles saiam daqui com o projeto aprovado e com os direitos garantidos. Só para esclarecer, o projeto já está na segunda extraordinária. Voltará na segunda extraordinária. Para fazer uso pela ordem, vereador Renato Cinco. Obrigado, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras. Na última sessão, na quinta-feira, eu fiz uma questão de ordem alegando a inconstitucionalidade do parágrafo 4º, se eu não me engano, do artigo 233 do regimento dessa casa, que é o que estabelece a necessidade de 17 assinaturas para apresentação das emendas dos vereadores. E, salvo engano meu, acho que o prazo para a mesa diretora responder a questão de ordem seria a sessão de hoje, né? Então, eu estou aqui fazendo uma questão de ordem, solicitando que a minha questão de ordem da semana passada seja respondida pela mesa diretora. Muito obrigado. A questão de ordem, informação ao vereador Renato Cinco. A questão de ordem já está pronta, será publicada no Diário de amanhã. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, Projeto-Lei 1338/2012, de autoria do vereador João Mendes Jesus, que institui o Sistema Municipal de Desastres de Origem Natural do Rio de Janeiro e da outras providências. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Solicitada a verificação nominal pelo vereador Renato Cinco. Os postos de votação já estão à disposição. Estamos em processo de votação. Peço aos companheiros vereadores que possam votar. A presidência vai encerrar a votação. Votação encerrada. Votaram sim 29, senhores vereadores. Não. 1. Impedido o presidente. O projeto estará aprovado e fica dispensado a redação, a
publicação da redação final. Segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei complementar 21 de 2013, de autoria dos senhores vereadores César Maia e Carlos Caiado, que isenta o servidor público municipal concursado do cumprimento do estágio probatório no que diz respeito à segunda matrícula. Recebeu a emenda de número 2, sai da ordem do dia e segue as comissões. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, projeto de lei complementar 43 de 2013, de autoria do Poder Executivo, que define parâmetros urbanísticos para a construção do Complexo Hospitalar Federal. Na segunda RA, Centro e das outras providências. Em discussão a matéria, não há quem queira discutir. Encerrada a discussão, em votação. Matéria requer quórum de maioria absoluta para sua aprovação. Os postos de votação já estão liberados. Gostaria de fazer um apelo aos companheiros vereadores que pudessem votar o mais rápido possível para que a gente possa atender toda a nossa pauta. O presidente vai encerrar a votação. Última chamada. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 36 vereadores, não, nenhum. O projeto está aprovado, voltará em segunda discussão. Após o intervalo de 48 horas. Para a declaração de votos, nobre vereador Paulo Pinheiro. Senhor presidente, senhores vereadores, foi muito rápida a votação e eu gostaria de encaminhar, mas vamos à declaração de voto. Não há como, em nome da bancada do PSOL que nós estamos falando, não há como votar contrário um projeto onde você tem um aumento de 22% do número de leitos, aumento de 68% de unidades semi-intensivas, ou seja, é um aumento para o hospital que tem um atendimento tão difícil. Hoje nós temos centenas de doentes com câncer jogados em macas de emergência das nossas emergências, porque não conseguimos que esse se interne. Mas nós não podemos deixar passar sem comentários o grave fato que gerou a liberação desse terreno para o INCA. O INCA não tem culpa alguma do que eu vou falar. A culpa é exclusiva de uma atitude absolutamente deselegante, de uma atitude inconstitucional, de uma atitude errada do governo do Estado através do seu secretário de Estado, Sérgio Cortes. Eles destruíram o IASERJ, um órgão importante, já foi importante para o funcionário municipal e agora era importante para o funcionário estadual, foi destruído, foi amassado pelos tratores que derrubaram o IASERJ ali. No início dessa discussão, o governo do Estado se propôs a transferir o IASERJ para o prédio ali ao lado, na Rua do Resende, onde fica o Instituto, ficava o antigo Instituto de Traumato-Ortopedia, que hoje funciona no Jornal do Brasil, lá na Avenida Brasil. Pois bem, nada disso foi feito. O governo do Estado entregou ambulatório por ambulatório, da Penha, de Niterói, etc. Resta hoje ao IASERJ, para tratar do funcionalismo público estadual, um pedaço de uma unidade de saúde no Maracanã, que é o IASERJ Maracanã. Destruíram, entre as destruições inúmeras que o setor de saúde do Estado fez, e muitas vezes acompanhado da Secretaria Municipal de Saúde. Destruíram um dos órgãos mais importantes da saúde do Rio de Janeiro, que era o IASERJ. Depois de destruir o Instituto de Infectologia no Caju, destruíram o IASERJ. E a destruição do IASERJ foi em nome da entrega para o INCA.
absolutamente não há discussão quanto a isso. O que nós estamos votando aqui não é a cessão do terreno, é simplesmente a autorização para construir. E nós não podemos votar contra isso. Agora, queremos deixar registrado que há uma dívida para a população do Rio de Janeiro, do governo do Estado e também do governo municipal, já que vários setores foram entregues do IASES para se transformar em clínicas da família para o município. Foi um crime cometido contra a saúde pública. Lamentavelmente, nós temos que entender que o INCA precisa evoluir. E a evolução do INCA não é, tenho absoluta certeza que a direção do INCA nunca quis evoluir destruindo o IASES. A culpa da destruição do IASES não é do INCA, a culpa é especificamente da Secretaria de Estado de Saúde do Rio de Janeiro. Queria deixar registrado isso, porque a situação não se resolveu e precisamos saber como ficará o atendimento dos funcionários públicos estaduais, que hoje se restringe a um local no Maracanã, com a destruição de todo o sistema IASES. Então, por isso, nosso voto foi favorável. Não poderíamos deixar de dar a oportunidade para que melhorasse o atendimento do câncer, o atendimento aos pacientes com câncer no Rio de Janeiro, mas que fique essa mancha e essa marca, porque debaixo daquele terreno eles depositaram uma série de alegrias, de esperança, e muita gente morreu exatamente pelo não atendimento oferecido pelo IASES. Que o INCA seja feliz, que a população possa ser bem atendida, mas que o governo do Estado pense que entre os inúmeros erros que cometeu, esse vai ser guardado para ser cobrado a seguir. Muito obrigado. Para a declaração de voto, a nobre vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu tenho que concordar com o vereador Paulo Pinheiro com relação à questão do Hospital dos Servidores. Essa desagregação e esse afastamento do poder público em relação ao atendimento do servidor público estadual não começou hoje e nem foi com relação a essa questão do terreno. A questão do Hospital dos Servidores é de uma falta de cuidado e de zelo que vem acontecendo ao longo dos últimos anos e que um hospital de referência, como sempre foi o Hospital de Servidores, inclusive de transplante renal, foi uma das primeiras unidades a cuidar da questão de transplante renal no Estado, acho que no país, inclusive, era feito através do Hospital de Servidores do Estado. O vereador Paulo Pinheiro está dizendo que até o governador nasceu lá, enfim. Eu queria só registrar o meu agradecimento, parabenizando a essa casa por uma atitude digna, como foi a votação da ampliação do INCA. Vocês sabem que a gente vem se debatendo com vários outros vereadores em relação ao tratamento de pessoas portadoras de câncer, que na cidade e no estado do Rio de Janeiro tem muita dificuldade de tratamento, inclusive de radioterapia. Volto a repetir que não existe unidade fora a do Fundão que esteja, nesse momento, atendendo os pacientes. Então, eu queria me solidarizar com todos os vereadores que votaram a favor desse projeto e dizer que é uma causa justa e que tem orgulho de estar nessa casa votando um projeto dessa natureza. Muito obrigado. Para a declaração de voto, o nobre vereador S. Ferraz. Senhor presidente, senhores vereadores, é tão difícil, às vezes, aqui nesse plenário, a gente está sempre discordando, às vezes, do nobre vereador Paulo Pinheiro, mas hoje eu acho que a sua fala foi muito importante. Na realidade, o servidor público do Estado, e como eu sou servidor também do Estado, a gente se sente triste em ver tudo aquilo que o funcionário brigou, lutou para que aqueles hospitais e aqueles postos de saúde voltados para o servidor público se acabaram. Todos se acabaram. O do Maracanã ainda está funcionando, nem sei por que está funcionando. Mas para a gente ainda, a gente sente um pouquinho de orgulho, porque aquele terreno que era do servidor do Estado vai se implantar
um hospital, espero, venha atender bem essa população. Mas, infelizmente, o governo do Estado acabou com toda a nossa oportunidade de ter o nosso hospital. Como quem conheceu o IASERD, como eu conheci, que tinha de tudo ali, era um dos melhores hospitais da cidade do Rio de Janeiro. Até porque, quando o presidente da República vinha para cá, a gente tinha sempre um lugar reservado para, se no caso dele passar mal, ser atendido nos nossos hospitais. Então, você vê a importância que já foi esses hospitais para o servidor público. E hoje, nós não temos nada, a não ser os hospitais do município que possam atender o servidor do Estado. Isso, para mim, é uma vergonha. E as palavras do doutor Paulo Pinheiro, nobre vereador, hoje eu concordo com o senhor. As suas palavras foram umas palavras corretas e bem justificativas para o funcionário estadual. É uma tristeza a gente saber, até dessas negociatas que foram feitas, espero que foi feita bem e seja bem aproveitado pelo INCRA, que vai se instalar ali no terreno que era do Hospital do Servidor do Estado. Muito obrigado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum de maioria absoluta, projeto de lei 1196/2011, de autoria do vereador Israel Atleta, que dispõe sobre a concessão ou renovação de alvará de funcionamento das empresas prestadoras de serviços na área de atividade ou condicionamento físico. A presidência colherá parecer as emendas 1 e 2 ao substitutivo de número 1. Convido o nobre vereador Renato Moura para colher parecer pela Comissão de Administração e Assuntos ligados ao servidor público. Vereador Renato Moura. Vereador Eduardão, por favor, colher parecer. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura. Nobre vereadora Laura Carneiro. Na impossibilidade da vereadora Laura Carneiro, vereador Zico. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável pela comissão. Para dar parecer pela Comissão de Trabalho e Emprego, convido o nobre vereador, doutor João Ricardo. O parecer é favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Para discutir a matéria, a nobre vereadora Laura Carneiro. Vai encaminhar, presidente. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, para encaminhar a nobre vereadora Laura Carneiro. Senhor presidente, num acordo feito junto com o vereador Zico, eu tinha inicialmente apresentado 4 emendas, reformulando, enfim, dando um aspecto mais municipalista, digamos assim, ao projeto da vereadora Cristiane Brasil. E, num acordo com o vereador Zico, eu retirei uma dessas emendas, ficaram mantidas, portanto, uma emenda supressiva e 2 emendas modificativas. Já aprovadas as emendas, eu voto o projeto assim emendado. São 3 emendas. Perdão, eu tirei, são 2. Ficou a número 1 e a número 2, a terceira eu retirei. Portanto, eu encaminho a favor das emendas e depois, em aprovadas as emendas, o projeto assim emendado. Vossa Excelência deseja que vote em bloco? Eu requero a Vossa Excelência, se possível, votar em bloco, é mais rápido. Mas não adianta, Vossa Excelência, não faça isso. Vossa Excelência votar em bloco, você vai ter 2 nominadas de qualquer jeito. Então,
Vai ter uma nominal para o bloco, uma nominal para as emendas. Está no mesmo. Pode, Vossa Excelência, requeira a Vossa Excelência que vote em bloco. A presidência submete ao plenário proposta de votação em bloco das emendas 1 e 2. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Sendo solicitada a verificação nominal pelo vereador Renato Cinco. Gostaria de fazer um apelo aos companheiros vereadores, em função da nossa pauta, que pudéssemos votar o mais rápido possível para que possamos estender toda a nossa votar toda a nossa pauta. Lembrando que, regimentalmente, todos os vereadores que se encontram em plenário precisam votar. Então, por favor, aqueles que se encontram em plenário, vamos votar para que a gente possa agilizar a votação. Os painéis já estão liberados, quer dizer, já estamos aí liberados e que possamos, então, fazer a votação o mais rápido possível, companheiros. É o requerimento, se estaremos votando em bloco. Emenda 1 e 2 ao projeto. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Encerrada a votação, votaram sim 29 senhores vereadores, nenhum voto contrário. As emendas, o requerimento está aprovado. Em votação, o bloco de emendas. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Reiterando o meu apelo para que os companheiros vereadores possam fazer a votação. Os postos já estão liberados. A presidência vai encerrar a votação. Votação encerrada. Votaram sim 31 vereadores, não nenhum. As emendas estão aprovadas. Em votação, o substitutivo assim emendado. Matéria requer quórum de maioria absoluta. Os painéis estão liberados. Peço aos companheiros vereadores que procedam à votação. A presidência vai encerrar a votação. A presidência encerrou a votação. Votaram sim 30 vereadores, consignando o voto da vereadora Leila do Flamengo, 31 vereadores, nenhum contrário. O substitutivo assim emendado está aprovado e vai à redação do vencido. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum maioria simples, projeto de lei
1200 de 2011, de autoria do vereador Aloysio de Freitas, que cria na estrutura da Secretaria Especial de Promoção e Defesa dos Animais o serviço de criação e treinamento de cão-guia e da outras providências. A matéria está pendente de pareceres. Convido o senhor vereador Alexandre Esquerdo para emitir parecer pela Comissão de Direitos da Pessoa com Deficiência. Parecer favorável. Pela Comissão de Direitos dos Animais, nobre companheiro, vereador Carlos Bolsonaro. Favorável, presidente. Pela Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização Financeira, vereador Átila Nunes, por favor. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não há quem queira discutir. Encerrada a discussão. Em votação, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, Maria Simples, projeto de lei 1203 de 2011, de autoria do vereador Elton Babu, que dispõe sobre a implantação do polo gastronômico Reta do Saber, Rua do Império, em Santa Cruz. A matéria está pendente de pareceres. Convido o novo vereador. Aqui no plenário, não. Jorginho está. Convido o vereador Jorginho da SOS para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Senhor presidente, meu parecer é favorável. Convido o senhor vereador S. Ferraz para emitir parecer pela Comissão de Abastecimento e Indústria. Não, desculpa. Refazendo a fala, para parecer pela Comissão de Transporte e Trânsito. Vereador S. Ferraz. Parecer favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, Coro Maria Simples, projeto de lei 1251 de 2011, de autoria da vereadora Tereza Berg, que institui o portal eletrônico de acessibilidade dos serviços públicos nas comunidades, no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. Pela ordem. Com a palavra pela ordem, o senhor vereador Guaraná. Solicito adiamento por 4 sessões. A presidência submete ao plenário o requerimento de adiamento por uma sessão. Desculpa, refazendo a fala. 4 sessões. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Pela ordem, senhor presidente. Vossa Excelência solicitou a verificação nominal, não? Votação, não. Pela ordem, a senhora vereadora Tereza Berg. Antes de pedir votação nominal, eu, mais uma vez, me surpreendo com as posições do líder do governo nesta casa, que ou ele apresenta emenda a este projeto, já apresentou 2, ou ele adia por 4 sessões. Um projeto que deveria ser do interesse do governo, porque, afinal de contas, é um projeto que cria o portal de acessibilidade dos serviços públicos nas comunidades, aquelas comunidades pacificadas. O que a gente percebe aqui nesta casa é que a transparência é uma coisa que não existe neste governo e incomoda a ele, sim, senhor presidente e senhores vereadores. Ainda hoje, quando votávamos, foi em primeira discussão, o projeto de lei que criava alguns benefícios para os fiscais, não
que eu seja contra os fiscais, pelo amor de Deus. Eu sempre, na minha vida, votei favorável ao servidor. Mas foi um projeto que, mais uma vez, me incomodou. Me incomodou porque absolutamente não tem nenhuma transparência. Tudo que o prefeito manda para esta casa, ele manda achando que os vereadores não existem, que eles vão se manifestar de acordo com a vontade dele, porque ele absolutamente não esclarece nada. Isto também aconteceu, e este meu projeto, que está aí tramitando há tanto tempo, mas que incomoda muito este governo, sim, incomoda, senhor presidente, porque trata de transparência. E eu acho que este governo tem verdadeira alergia à transparência. Então, eu peço, senhor presidente, votação nominal, por favor. Vereadora, a senhora não pode mais, a senhora perdeu a oportunidade antes de falar pela ordem. Eu até perguntei a Vossa Excelência. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum de maioria simples, projeto de lei 1370, de autoria do vereador Carlos Caiado, que inclui na lei 5.242/2011 o Instituto Novo Brasil para o Carimbo Solidário, como de utilidade pública. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Votará em segunda discussão. Alô, pela ordem. Pela ordem, o novo vereador Guaraná. É só para, em resposta à fala da vereadora Tereza Berger, o governo ele não tem problema nenhum com transparência. Aliás, a melhor lei de transparência é uma lei federal. E, na verdade, você tem alguns projetos que, como esse, visam garantir um portal de transparência para obras realizadas em comunidades ou serviços públicos realizados. Por que só as comunidades têm que ter essa transparência toda? Por que só as comunidades pacificadas? Será que um morro lá na zona oeste da cidade, onde a população ainda sofre o domínio do tráfico de droga, dos traficantes, do armamento pesado, será que essa turma não tem o direito de ter a transparência? Por que será que é só para o UPP, só na Zona Sul, só na área nobre da cidade e só para a comunidade? Por que diferenciar uns cidadãos de outros? Por que essa discriminação? Então, assim, se o projeto for aprimorado, eu acho até que não é necessário, em função de você já ter a legislação federal. A prefeitura ela é transparente, a gente tem os dados todos aqui, são todos dados disponíveis. Tem gente que não se dedica, não corre atrás, não estuda, mas é mais um projeto que visa dar uma notinha no jornal do que um projeto com características efetivas de tornar transparente as coisas. E por isso que eu acho que não é bom para a cidade esse projeto. E o vereador Guaraná, líder do governo, tem sido coerente. Desde o primeiro momento que esse projeto foi apresentado, eu falo a mesma coisa, não estou mudando não. Se a gente fizer um projeto como esse, para toda cidade, para todo cidadão, para a comunidade que tem o PP, a comunidade que não tem o PP, não tem problema nenhum, adequando, logicamente, a legislação que a gente tem por aí, que já é mais do que suficiente. Então, por isso que eu pedi esse adiamento, para a gente pudesse debater o projeto. Notem bem que eu não votei contra o projeto. A única coisa que eu queria era pedir para a gente poder aprimorá-lo. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, a senhora vereadora Tereza Berger. Pela ordem. Senhor presidente, é claro que existe todo um desejo deste governo, aqui representado por seu líder, de combater a transparência nesta casa. Nós temos um outro projeto, projeto da transparência olímpica, que, aliás, existe um decreto da Presidente da República que exige essa presidência, que existe essa transparência em todos os projetos que se relacionarem aos Jogos Olímpicos. Também não consigo aprovar projeto da transparência olímpica. Neste caso específico, quando nós falamos em transparência nos serviços prestados nas comunidades,
que foram beneficiadas com as UPPs, é porque se faz uma propaganda equivocada, uma propaganda enganosa de inúmeros serviços que entram nestas comunidades e absolutamente não existe nada. Entrou a UPP policial, mas a UPP social, até o presente momento, não entra em lugar nenhum. E ainda agora, recentemente, há 15 dias atrás, nós fizemos aqui uma audiência pública, trouxemos líderes, representantes de várias comunidades pacificadas, e está aí gravado na TV Câmara para que todos possam ouvir. Os serviços essenciais, sequer o esgoto sanitário chega a essas comunidades. Então, o que nós quisemos neste projeto foi mostrar se realmente a Prefeitura estava trabalhando. Se houvesse transparência na divulgação desses serviços, o cidadão teria como acessar. Agora, se o problema é beneficiar a todas as comunidades, não tem problema. Eu vou apresentar a emenda beneficiando todas as comunidades e quero ver se o senhor líder do governo aqui nesta casa vai chegar com estes argumentos que absolutamente não convencem ninguém. Foram 2 emendas numa matéria que ainda está em primeira discussão. E agora o adiamento por 4 sessões. Muito obrigada. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor vereador Jorge Braz. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, eu queria só pedir uma gentileza a vossas excelências, porque isso é nós estamos em sessão extraordinária e eu tenho uma solenidade marcada para as 18 horas e encerra-se esta sessão às 18h30 e me foi pedido pelo vereador Renato que fosse permitido abrir outra sessão extraordinária, uma segunda, para votar um projeto exclusivo da categoria de fiscalização dos transportes. E eu concordei. Senhores, eu concordei e pedi, por favor, estou pedindo a vossas excelências, até porque a pessoa que vai receber a homenagem, a pessoa veio de São Paulo, quer dizer, só para isso, exclusivamente para isso. Então, eu queria pedir a gentileza que votasse exclusivamente em segunda esse projeto, por favor, até porque estava marcado às 6h18, quer dizer, já vamos começar praticamente às 19h, e que, por gentileza, não se pedisse nominal ou coisa parecida, se não tiver jeito, por favor, só para ajudar a categoria, tá? Muito obrigado, senhores. Deus abençoe vocês. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum maioria simples, projeto de lei 1487/2012, de autoria do vereador Marcelo Piuí, que considera o polo gastronômico comercial o trecho compreendido entre a estrada da Soca, na estrada do Rio Grande, estrada Meringuava e a rua Januário Barbosa, no bairro Taquara, de Jacarepaguá, e dispõe sobre a sua implantação. A presidência convida o nobre vereador Eduardão para emitir parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Desculpa, Renato Moura. Isso, parecer. Parecer favorável, presidente. Obrigado. Convido o senhor vereador vereadora Laura Carneiro, para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Parecer favorável, senhor presidente. Embora... Obrigado, vereadora. Nobre vereadora, pela Comissão de Abastecimento, Indústria, Comércio e Agricultura.
Trata-se o projeto, senhor presidente, de criar um polo gastronômico numa região específica de Jacarepaguá. O projeto, portanto, é de interesse da sociedade carioca e o parecer da comissão é favorável. Obrigado. Convido o vereador... Vereador Marcelo Queiroz. Senhor vereador, gostaria que pudesse emitir parecer pela Comissão de Transporte e Trânsito sobre o projeto. Aprovado. Favorável. Parecer favorável. Obrigado, senhor vereador. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum maioria simples, projeto de lei 1571 de 2012, de autoria do senhor vereador Leonel Brizola Neto, que inclui no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010, o Dia do Trabalhador. Convido o novo vereador Raimon para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura. Bem, desculpa. Vereador Raimon, não. Desculpa, o seu parecer já foi dado. Obrigado. Agora, pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, vereador Renato Moura. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Convido o senhor vereador... Convido o senhor vereador Renato Moura para emitir parecer pela Comissão de Trabalho e Emprego. Parecer favorável, presidente. Obrigado. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum maioria simples, projeto de lei número 1581 de 2012, de autoria do senhor vereador Eduardo Moura, que acrescenta dispositivos na lei 1220 de 88, de 12 de 4 de 88 e da outras providências. Convido o senhor vereador Renato Moura para emitir parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Parecer favorável, presidente. Vereador Carlos Bolsonaro, para emitir parecer... Não. Agradeço, senhor vereador. Vereador Dr. Jorge Manaia, para emitir parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Parecer favorável. Desculpa, Vossa Excelência, eu não tinha visto Vossa Excelência. Em discussão... Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Fica prejudicado e vai ao arquivo o PL 362 de 2013, com base no artigo 268 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum maioria simples, projeto de lei número 12 de 2013, de autoria da senhora vereadora Laura Carneiro. Vem caminhar. Que garante o direito de acessibilidade das pessoas. Eles se equivocaram, não falaram ele, vão falar ele agora. Bem. Já está anunciado. Refazendo a fala. Vereador... Senhor presidente, questão de ordem.
Primeiro que eu não consigo entender como é que entraram 2 projetos no meio de uma pauta de extraordinária na frente dos outros projetos. Segundo, Vossa Excelência já anunciou o meu projeto, eu estou falando de ostomizados, pessoas que usam colostomia, deficientes físicos, e quero que Vossa Excelência coloque a matéria em discussão e votação. Vereadora, É porque aqui as coisas aparecem, de repente. Os projetos a gente não sabe nem o que é. Aparece. Peço compreensão de Vossa Excelência, o espelho está faltando esse projeto. Se Vossa Excelência assim permitir, farei... O site está direitinho. Vossa Excelência quer que eu explique? É muito simples, posso explicar a Vossa Excelência. O projeto dos ostomizados? Não, é apenas para indicar... Não? Eu fiz a fala pelo espelho que pulou um projeto. Então eu gostaria Pulou de pedir a Vossa 2, de Excelência... repente apareceram numa folha avulsa, que eu acabei de ver passar pela minha frente. Bem, eu gostaria da compreensão de Vossa Excelência, farei a votação do projeto em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum maioria simples, projeto de lei número 1589, de autoria do vereador S. Ferraz, que estabelece o Sistema Municipal de Segurança para usuários e profissionais autônomos de veículos de transporte de passageiros por aluguel a taxímetro na cidade do Rio de Janeiro, através da implantação em toda a frota de táxi de GPS integrado a uma central pública de monitoramento, rastreamento e conexão de dados móvel, via satélite e da outras providências. Pela ordem, senhor presidente. Com a palavra pela ordem, nobre vereador Raimon. A vereadora Laura Carneiro fez uma pergunta, eu não acho que não foi respondida. Sabe por quê? Porque, olha só, o projeto do vereador S. Ferraz e o projeto do vereador Renato Cinco, os 2 projetos são muito bons. Muito bons. Tem o meu aplauso, o meu voto favorável. E será votado hoje ainda, senhor vereador. O entendimento é por que ele entra depois da pauta pronta, no meio da pauta. Aqui não está, no espelho não está. É só isso. Acho que não tem nada contra o projeto do vereador S. Ferraz. Queria eu ter feito esse projeto, que é muito bom. Do vereador Renato Cinco, a mesma coisa. Mas por que eles entram antes do projeto no meio? Companheiro vereador. Bota uma goiabada no meio do pão e fica assim? Não. Vereador, desculpa. Eu preciso dizer que a Vossa Excelência, entendo a sua preocupação. A explicação é que a mesa diz que houve um erro. As pessoas da mesa também têm a oportunidade de errar. Foi reconhecido e não houve nenhum atropelo. E sim, peço a Vossa Excelência a compreensão, assim como pedi à nobre vereadora. Foi um erro reconhecido por uma pessoa que é humana e pode errar também. Então, aqui eu peço desculpa pelo erro da mesa e faremos aqui a votação da forma mais rápida possível. Obrigado. Senhor presidente. Pois não. Gostaria que Vossa Excelência... Então, se há erro, vamos corrigir os erros então. Não tem problema. Mas aí, olha só, então vamos lá, pela ordem. Estava até olhando aqui, do vereador S. Ferraz, é o número 1589-2012. Está na ordem cronológica antes do próximo projeto, está ok. Mas o outro projeto é 202-2013, não está na ordem cronológica. Então como é que já foi explicado. Não tem uma ordem cronológica? Eu tenho aqui, eu padeço de uma síndrome nessa casa, de os meus projetos estarem sempre na rabeira. Então vamos combinar, ué. O projeto está na ordem cronológica, sim. O projeto 1589 é de 2012. E o projeto que vem a seguir, da vereadora Laura Carneiro, é o 12 de 2013. Então, eu gostaria de pedir a compreensão de Vossa Excelência. O próximo projeto é o 22 de 2013. E esse projeto colocado na cunha é o 202 de 2013. Ou está errado? Não, Vossa Excelência. É que ele está... Bem, o projeto 202, é isso? Vem após do 164, de 2013. Mas gostaria, entendi a colocação de Vossa Excelência, mas que a gente pudesse proceder à votação, para que a gente pudesse resolver tanto o projeto do vereador S. Ferraz, como da vereadora Laura Carneiro. Conto com a sua compreensão. Entendo? Obrigado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum maioria simples, projeto de lei.
Vou anunciar o projeto. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum maioria simples, projeto 1589 de 2012, autoria do senhor vereador Edson Ferraz, que estabelece o Sistema Municipal de Segurança para usuários e profissionais autônomos de veículos de transportes de passageiro por aluguel a taxímetros da cidade do Rio de Janeiro, através da implantação em toda a frota de táxis de GPS integrado a uma central pública de monitoramento, rastreamento e conexão em dados móveis via satélite e da outras providências. Convido o senhor vereador Renato Moura para emitir parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Parecer favorável, presidente. Pela ordem. Gostaria de convidar o senhor vereador... Pela ordem. Depois. Luiz Carlos Ramos, para emitir parecer pela Comissão de Transporte e Trânsito. Parecer favorável. Pela Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização Financeira, convido o novo vereador Átila Nunes. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Pela ordem, novo vereador Luiz Carlos Ramos. Senhor presidente, eu solicito aí que a pauta da extraordinária de hoje, que não for concluída dentro do tempo até 18h30, que ela possa ser objeto de extraordinária amanhã, no complemento dos que ficarem faltando, tá certo? Após as 18 horas. Obrigado. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum maioria simples, projeto de lei 12 de 2013, de autoria da senhora vereadora Laura Carneiro, que garante o direito de acessibilidade das pessoas ostomizadas, aos sanitários localizados em portos e aeroportos, rodoviárias, postos de saúde e hospitais públicos, mediante a instalação de equipamentos adequados para seu uso. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, a nova vereadora Laura Carneiro. Senhor presidente, enfim, esse é um tema que eu conheço profundamente, até porque a maioria da população não sabe, mas meu pai foi ostomizado durante 15 anos, então poucas pessoas conhecem de ostomia como eu. Claro, salvo os médicos. Nós fizemos alguns projetos de lei sobre o tema e numa negociação específica com a Associação de Ostomizados do Estado do Rio de Janeiro, a Abrazo, nós preparamos 2 emendas e são essas emendas que compõem o projeto. Por isso eu peço a Vossa Excelência a aprovação das 2 emendas, a Vossa Excelência e os vereadores a aprovação das 2 emendas com depois a aprovação do projeto a ser emendado. Em bloco, vereador. Pode ser em bloco, Vossa Excelência. Vai dar no mesmo, que vai ter nominal mesmo, mas vai em bloco. A presidência submete ao plenário a votação em bloco das emendas 1 e 2. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o bloco de emendas. A emenda número 1 exige quórum de maioria absoluta. Então, o bloco de emendas será votado por maioria absoluta. Por isso, peço aos companheiros vereadores que possam fazer a votação. O painel já está disponível. Por favor, pediria aos vereadores que pudessem votar. Convocando os vereadores que estão na sala inglesa, a votação requer quórum de maioria absoluta.
Faço um apelo aos companheiros vereadores. Essa matéria requer quórum de maioria absoluta. Gostaria de chamar os vereadores que estão na sala inglesa, de seus gabinetes, que pudessem fazer a votação. Como vota o senhor vereador Carlos Caiado? Como vota o senhor vereador César Maia? Como vota o senhor vereador Chiquinho Brazão? Como vota o senhor vereador Carlos Eduardo? Como vota o senhor vereador Dr. Eduardo Moura? Como vota o senhor vereador Dr. Gilberto? Vereador João Ricardo. Como vota o senhor vereador Eliseu Kessler. Como vota o senhor vereador João Mendes de Jesus. Senhor vereador Jorge Braz. Vereador Marcelino de Almeida. A presidência vai encerrar a votação. Como vota o senhor vereador Paulo Pinheiro. Como vota o senhor vereador professor Washington. Vereador Rafael Aloysio de Freitas. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Como vota a senhora vereadora Vera Lins? Vereadora Vera Lins vota sim. Votou. Encerrada a votação, votaram sim 30 senhores vereadores. Não, nenhum. As emendas estão aprovadas. Em votação, o projeto, assim emendado, requer quórum de maioria absoluta. Por isso eu peço aos companheiros vereadores, nós temos ainda 25 minutos para esgotar a nossa pauta da extraordinária. Então eu faço um apelo aos companheiros vereadores. Os projetos são dos companheiros vereadores, todos nós temos projetos. Que a gente pudesse agilizar a votação, por favor. O painel está liberado. Com o voto, senhores vereadores. Carlos Caiado. Carlos Bolsonaro. Dr. Carlos Eduardo. A presidência vai encerrar a votação. Certo. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação. Votaram sim 30 vereadores. Não, nenhum. O projeto está aprovado. Senhor presidente. Voltará em segunda discussão. Senhor presidente, apenas para agradecer em meu nome pessoal, em nome da Abrazo, em nome de todos os ostomizados da cidade do Rio de Janeiro. E tenho certeza do Brasil, porque passam por essa cidade. A presidência agradece a sua compreensão e parabeniza pelo projeto. Em votação.
Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum maioria simples, projeto de lei 22/2013, de autoria dos senhores vereadores Raimon, Edson Zanata e Jefferson Moura, que dispõe sobre a inclusão da paróquia São Sebastião dos Frades do Capuchinho no guia oficial e no roteiro turístico e cultural do município do Rio de Janeiro. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum maioria simples, projeto de lei número 57/2013, de autoria do vereador Alexandre Esquerdo, que inclui o Viradão Gospel no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 146/2010. Convido o vereador Renato Moura para emitir parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público. Parecer favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, a emenda de número 1. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O projeto votará em segunda discussão, após a redação do vencido. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum maioria simples. Projeto de lei número 86/2013, de autoria do vereador Marcelo Ará, que dispõe sobre a divulgação de fotos ou informações de crianças e de adolescentes desaparecidos em telões ou placar eletrônico nos estádios de futebol no município do Rio de Janeiro e outras providências. Convido o senhor vereador, doutor Eduardo Moura, para parecer da Comissão do Direito da Criança e Adolescente. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, primeira discussão, quórum maioria simples. Projeto de lei número 113, de 2013, de autoria do vereador Júnior da Lucinha, que proíbe a instalação de dispositivos eletrônicos de controle de velocidade de forma oculta e dá outras providências. Para emitir parecer pela Comissão de Transporte e Trânsito, convido o senhor vereador S. Ferraz. Favorável, senhor presidente. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum maioria simples. Projeto de lei 144/2013, de autoria dos senhores vereadores Dr. João Ricardo Eliseu Kessler, que proíbe a utilização de veículos de tração animal na ilha de Paquetá. Pela ordem, presidente. Pela ordem, senhor vereador Paulo Messina. Meu querido presidente, a pedido dos autores, solicito adiamento por uma sessão, por favor. A presidência submete ao plenário o adiamento do projeto por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa a matéria seguinte. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum maioria simples, projeto de lei número 151/2013, de autoria da vereadora Tânia Basto, que altera a lei municipal 5.146/2010, que dispõe sobre a consolidação municipal referente a eventos, datas comemorativas e feriados da cidade do Rio de Janeiro. Convido o vereador Paulo Messina para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura.
Vereador Messina, seu parecer, por favor. Favorável, presidente. Parecer favorável. Convido o senhor vereador Alexandre Esquerdo para emitir parecer pela Comissão de Direitos de Pessoa com Deficiência. Favorável. Parecer favorável. Posso botar em discussão? Deu parecer favorável. Tem mais algum, não? Em discussão a matéria. Não havendo quem queira discutir, em votação. Vereadores que aprovam permaneçam como estão. A presidência submete ao plenário a proposta de votação em bloco das emendas 1 e 2. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto acima, bloco de emendas. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão, após a redação do vencido. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum maioria absoluta, projeto de lei 159/2013, de autoria do vereador Márcio Garcia, que tomba, por seu relevante valor histórico, arquitetônico e cultural, o imóvel de uso do quartel central do Corpo de Bombeiros, situado na Praça da República, número 45, centro da cidade do Rio de Janeiro. Convido o senhor vereador Renato Moura, para emitir parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos. Parecer favorável. Parecer favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Educação e Cultura, vereador Paulo Messina. Favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir, em votação. A emenda de número 1. A matéria requer quórum de maioria absoluta para sua aprovação. Faço um apelo aos companheiros vereadores que estão na sala inglesa, que possam comparecer aos seus postos de votação, proceder à votação. Lembrando que a matéria requer quórum de maioria absoluta. Os postos estão liberados. Gostaria da compreensão dos companheiros vereadores. Como votam os senhores vereadores Alexandre Esquerdo, Carlos Caiado, César Maia, Chiquinho Brazão, Dr. Gilberto, Dr. João Ricardo, Eliseu Kessler, Guaraná, João Mendes Jesus, Jorge Braz, Júnior da Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Marcelino de Almeida, Professor Washington, Rafael Aloysio de Freitas. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 29 vereadores. O projeto a emenda está aprovada.
Em votação, o projeto assim emendado. De novo, fazendo um apelo aos companheiros vereadores. Os postos já estão liberados. Como voto, senhores vereadores, Alexandre Esquerdo, Átila Nunes, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, César Maia, Chiquinho Brazão, doutor Eduardo Moura, doutor João Ricardo, doutor Jorge Manaia, Eliseu Kessler, Guaraná, Jefferson Moura, João Mendes de Jesus, Júnior da Lucinha, Marcelino de Almeida, professor Washington, Rafael Luiz de Freitas, Raimon, Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tânia Bastos. A presidência vai encerrar a votação. Já deu. Votação está encerrada. Votaram sim 27 senhores vereadores. O projeto está Eu vou fazer o outro. Não, vou pedir do dia. aprovado. Em tramitação ordinária, primeira discussão, quórum de Maria Senhor Simples. presidente, pela ordem, eu quero refazer uma fala. Pela ordem, nobre vereadora. Senhor presidente, eu fui injusta. Eu não gosto de ser injusta. Eu queria me desculpar com os funcionários da mesa, porque quando falei sobre a papelada, e dizer que o erro não foi deles. O erro sempre, como sempre, foi nosso. Nós, vereadores, que nunca entregamos no horário e no prazo os documentos como deveríamos entregar. Em tramitação ordinária, primeira discussão, quórum Maria Simples. Projeto de lei 164/2013, de autoria do vereador Eliomar Coelho, que inclui na lei 5.242/2011, a Associação Estadual de Livrarias do Rio de Janeiro, como de utilidade pública. Em discussão a matéria, não havendo quem queira discutir. Em votação. Vereadores, senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Voltará em segunda discussão. Vai acabar aí, ó. Vambora aí, ó. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, quórum Maria Simples, projeto de lei número 202 de 2013, de autoria do vereador Renato Cinco, que proíbe inquirir sobre orientação sexual, gênero e vida pessoal do candidato em questionários de emprego, admissão ou adesão a empresas públicas ou privadas, sociedade, clubes afins e da outras providências. Convido o vereador Eduardão para dar parecer pela Comissão de Assuntos Ligados ao Servidor Público. Parecer favorável, senhor presidente. Convido o vereador Tereza Berg para emitir parecer da Defesa dos Direitos Humanos. Vereadora Tereza Berg. Não estando presente, Carlos Bolsonaro. Presidente, quanto ao mérito da proposta, eu dou parecer favorável, mas na discussão eu vou encaminhar ela como sendo contrária. Para ver se é favorável. Pela Comissão de Finanças, vereador Átila Nunes. Favorável, presidente. Parecer favorável. Em discussão. Não havendo quem queira discutir. Vou encaminhar. Em votação. Para encaminhar o vereador Bolsonaro. Presidente, meus amigos, trata-se de um projeto simples do vereador Renato Cinco, mas por ter sido incluído na ordem do dia de uma maneira com que nós já discutimos aqui anteriormente, inesperada, eu gostaria de deixar claro para o senhor o seguinte: vou só ler um artigo. É proibido inquirir por qualquer meio sobre orientação sexual, gênero
e consumo pretérito de psicotrópicos de candidato a vaga em questionários, formulários ou entrevistas de empregos, admissão ou adesão a empresas públicas ou privadas, sociedades, clubes e afins. Então, são 2 pontos, né? Você proibir o questionamento Vereador, sobre a sexualidade a de uma sessão está pessoa... prorrogada até o término da votação. Tudo bem. Então, são 2 pontos que eu destaco aqui, né? Você proibir o questionamento sobre a orientação sexual de uma pessoa para contratação, eu acho que não tem problema nenhum. A pessoa sendo hétero, homo ou bissexual, ou seja lá o que ela quiser, isso não é critério de competência de ninguém. Mas a partir do momento em que você proíbe o questionamento dessa pessoa, do possível candidato, a preencher uma vaga sobre ser usuário de drogas ou não, eu acho que é muito grave se nós conseguimos, se realmente essa proposta for aprovada. Imaginemos os senhores, temos professores contratados no município em que sejam drogados, vamos além, a própria Guarda Municipal tem em seu seio alguns funcionários públicos onde você não tem o direito de questioná-los se eles usam drogas ou não. E mais além, até para puxar um pouco o caso dos senhores. Os senhores queiram, por acaso, contratar um motorista para levar as filhas dos senhores no colégio ou nas escolas, você não tem o direito de questioná-lo se ele é usuário de drogas ou não. Então, eu peço aos senhores para que, logo após, ao término do meu caminhamento, eu solicitaria a verificação nominal e deixo claro novamente, o problema da competência de ninguém está dentro da sexualidade, mas a partir do momento que você coloca a droga como critério de competência, como não sendo critério de competência, eu acho que isso prejudica o projeto. Obrigado. Para encaminhar, vereador Renato Cinco. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores. Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que nós, assim que fomos consultados sobre a apresentação de algum projeto para essa sessão extraordinária, nós apresentamos o nosso projeto. Se ele demorou a ser incluído, eu não sei porquê, mas nós não incluímos em cima da hora. Incluímos assim que nós fomos solicitados. Segundo, só esclarecer que o nosso projeto, ele fala sobre o uso pregresso de drogas. O objetivo é que uma pessoa que foi usuário de drogas, que conseguiu, foi um usuário problemático de drogas, foi um usuário dependente, que conseguiu superar a sua dependência, que ele não tenha que ficar respondendo o passado dele. É evidente, se eu for contratar um motorista e ele for um alcoólatra, essa informação é sobre o uso presente e não sobre o uso pregresso. E interessa ao empregador. Agora, se o meu motorista foi alcoólatra anos atrás, superou o seu alcoolismo, eu acho que o empregador não tem que se utilizar desse tipo de informação para decidir se vai dar o emprego ou não. Senão nós vamos estar, justamente, como já ocorre hoje, inviabilizando a ressocialização de muitas pessoas que precisam dessa oportunidade. Então, por isso que o nosso projeto ele fala claramente do uso pregresso e não do uso presente. Obrigado. Não havendo mais ninguém que queira encaminhar. Em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. A votação nominal. Aprovado. Pedido, votação nominal pelo vereador Alexandre Esquerdo. Presidente, eu havia pedido verificação nominal. Também pelo vereador Carlos Bolsonaro. Os painéis já estão liberados. Como voto, vereador Átila Nunes, vereador César Maia, vereador Chiquim Brazão, doutor Carlos Eduardo, doutor Gilberto, doutor João Ricardo, doutor João Manaia, Jorge Manaia, Edson Sanata, Eduardão, Eliomar Coelho, Eliseu Kessler, vereador Guaraná, João Mendes, Jorge Braz, Júnior da Lucinha, Laura Carneiro, Leila do Flamengo, Marcelino da Almeida,
Professor Washington, Rafael Luiz Freitas, votou. Rosa Fernandes, S. Ferraz, Tânia Bastos, Tereza Berg, Thiago Carribeiro, Tio Carlos, Verônica Costa, William Coelho, Zico. A presidência vai encerrar. A presidência vai encerrar. Presente, 22 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar. Matéria voltará em votação. Esgotado o tempo regimental da presente sessão, a presidência, antes de encerrar, convoca a sessão extraordinária para 18 horas e 38 minutos, com a seguinte ordem do dia. Projeto de lei número 510/2013, de autoria do Poder Executivo, que institui gratificação de desempenho de fiscalização de transportes urbanos e da outras providências. Está encerrada a sessão. Havendo número legal, invocando a Deus pela graça da pátria e a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. A presidente submete ao plenário, dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, em regime de urgência, em segunda discussão, projeto de lei número 510/2013, de autoria do Poder Executivo, que institui gratificação de desempenho de fiscalização de transportes urbanos e das outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Declaração de voto, presidente. Declaração de voto. Fica dispensada a redação final. Segue autógrafo. Projeto segue autógrafo. Esgotada a pauta. Declaração de voto. 1 minuto. Declaração de voto, vereador Messina. Eu queria publicamente parabenizar o vereador Renato Moura. Ele merece. O vereador Renato Moura representou o servidor. Eu acho que nós políticos sabemos que nós estamos aqui 4 anos. O servidor está sempre. Parabéns, vereador Renato Moura. Convoca a sessão ordinária para amanhã às 14 horas. Está encerrada a sessão.